Fala, gente, tudo bem? Professor Victor Carinha aqui com vocês mais uma vez. Você já viu minhas outras aulas? Não viu? Já viu? Gostou? Não gostou? Pode? Não pode? Muito bom dia para você que está assistindo de manhã, muito boa tarde para você que está assistindo à tarde, e muito boa noite para você que está assistindo à noite antes de dormir. Para começar a aula, vocês viram que eu estava lendo um quadrinho. Eu adoro quadrinho de Cebolinha, do Maurício de Souza. A gente vai falar disso hoje. A gente vai falar sobre história em quadrinhos. É arte? Responda. Eu quero ver de você. Para você, história em quadrinhos é arte? Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu adoro história em quadrinhos. Desde pequeno eu leio história em quadrinhos. E a gente vai ver um pouquinho de história em quadrinhos hoje. Então, vamos lá. Prepara o lanche, coisa leve para não engordar e vamos nessa. História em quadrinhos. Uma história em quadrinhos é uma narração contada por meio de desenhos, normalmente organizada em linhas horizontais. Então, quando você vê uma história em quadrinhos, você vai vendo aquelas tirinhas, quadradinhos que vão acompanhando um ao lado do outro, e a história é contada de maneira horizontal. Na maioria das vezes, os desenhos do enredo são separados uns dos outros e ficam dentro de quadros retangulares, chamados vinhetas. Então, essas vinhetinhas, que são esses quadros, fica lá o desenho, ok? Vamos comigo, vamos recapitulando tudo que vocês devem ter visto nesse capítulo. As vinhetas não são necessariamente regulares nem do mesmo tamanho, principalmente nas HQs atuais. Então, as vinhetas não era obrigatório que uma fosse idêntica à outra, no sentido do tamanho, da espessura. Ainda mais hoje em dia. As histórias em quadrinhos hoje em dia tem vinhetas que são maiores, tem outras que são menores, enfim, depende muito do artista, do cartão que o artista está fazendo. Ok? Continuando, a gente tem aqui alguns elementos da HQ, mas vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo tem esse elemento e do lado direito tem esse outro elemento. E eu pergunto para vocês, o que é onomatopeia? Pensa. Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Onomatopeia, adivinhou? Você já deve ter lido isso. Onomatopeia é a representação dos sons nos quadrinhos. Aqui a gente tem vários. Por exemplo, a gente tem o Crash, tem o Zap. Não é Zap, a gente não vai falar é WhatsApp, Zap, não é Zap, Zap. Smash, Ups e Wow. E é legal de a gente... Eu fiz um uau, quase o Mickey Mouse aqui. É importante a gente pensar que a história em quadrinhos surgiu lá atrás, no início do século XVIII, ali, no século XIX, começou a ganhar mais força, principalmente na Europa, nas histórias em inglês. E se vocês derem uma olhada nessa representação aqui, ó, da onomatopeia, são muitos termos gringos, né? O Crash, o Zap, o Smash, o Ups, Mal, eles são muito utilizados para representar o som no quadrinho. Então, por exemplo, quando o carro vai bater, que som que ele vai fazer? Ele vai fazer smack? Não, ele vai fazer crash. Enfim, são vários sons que são utilizados para representar nos quadrinhos aqui. São representados através da onomatopeia, ok? É importante vocês pensarem nisso. E observem também como as cores são fortes, são cores primárias muitas vezes utilizadas nessa representação. Observem a imagem da onomatopeia, ok? E ao lado direito temos os balões. Cada balão tem uma função diferente. Ah, professor, os balões são diferentes porque o artista quer fazer diferente, mas os balões têm o mesmo significado. Os balões podem ter os diálogos, certo? Pode ter a figura do narrador contando, né? O lugar, o que está acontecendo. Olha que letra linda. Eu não canso de admirar minha letra. O importante é que eu estou falando. E olha, estou invadindo um quadrinho aqui. Então, por exemplo, esse balão é de diálogo. Esse outro balão aqui vem para reforçar o que está sendo dito no diálogo. Então, isso aqui é muitas vezes para anúncio, para coisas mais expressivas. E aqui, quando tem dois pontinhos, é pensamento. O que você está pensando aí, ó? Fica a dúvida. Enfim, cada balão desse, a gente vai ter uma coisinha diferente, com proposta diferente, dando um sentido diferente no quadrinho.
Esse aqui, por exemplo, são duas pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas o importante é a gente saber das diferenças dos balões, ok? Isso é muito importante, ainda mais as questões que vocês vão fazer. Onomatopeia, como eu falei, representação dos sons nos quadrinhos. Cada balão tem uma função diferente no quadrinho, conforme a proposta da narrativa, da história que se quer contar, ok? Então, olha de novo, só para vocês verem. Meu Deus, que letra linda. E aí, eu tenho aqui uma ilustração que está no capítulo de vocês. Olha essa moça, ela tá triste. E se você ler o capítulo, você deve lembrar do artista que fez isso. Você lembra o nome dele? Eu sou péssimo em lembrar dos nomes. Mas o nome dele é Roy Lichtenstein. Vocês sabem o nome certinho? Podem me corrigir? Vocês acham que está certo? O importante é que essa ilustração foi feita pelo artista. Vamos chamar ele aqui de Roy. Ok, porque o que a gente precisa saber? Que esse artista ele é um artista inglês. E ele foi um dos primeiros artistas a trabalhar com HQ. Ele não era só um artista de HQ. O que ele era? Ele era um escultor, ele era um pintor, um artista gráfico. E ele se inspirava nas HQs. Então ele utilizava muito das HQs como fonte de inspiração para a criação de suas obras. E isso foi fundamental porque aí a arte, as obras de arte começaram a olhar para as HQs. Então um campo que era mais popular, as HQs que foram criadas como tirinhas de jornal, e a Hello Kitty, que também está no capítulo de vocês, que foi uma das primeiras tirinhas a serem realizadas, produzidas no final do século XIX, o Roy começou, opa, gosto disso, gosto de HQ. Ele se inspirava. Então as pinturas sobre óleo que ele fazia tinha inspiração nas HQs, e essa aqui deixa eu voltar ao slide, essa aqui é uma das suas obras. Percebam que ele utiliza bastante cores primárias. Isso aqui é óleo sobre a tela. Na época foi a maneira com que ele fez a pintura. E lembro que eu comentei com vocês, quando é esse balão, percebam que tem essas nuvenzinhas juntas aqui. Isso quer dizer que ela está falando, isso quer dizer que ela está pensando. Quer dizer que ela está pensando. E aí fica a sugestão criativa. O que ela está pensando? Olhem a expressão dela. Devastada. Ela está desolada? Está devastada? É a minha interpretação que está sugerindo isso. Qual é a sua? Então, voltando. Roy foi um dos principais artistas que levou a história em quadrinhos a essa concepção de arte, porque ele se inspirava nas histórias em quadrinhos que eram muito utilizadas por revistas, por jornais na época. E aí, os artistas começaram a ver as HQs de uma outra forma, ok? E a gente também, além das HQs que a gente conhece, no Brasil, como eu falei pra vocês, que eu joguei, que eu tava lendo aqui, tem o Maurício de Souza, que é um dos principais criadores de HQs aqui do Brasil. Ele tem uma influência mundial. Nos anos 60 foi uma época que estourou as HQs, e a gente vai voltar aqui pro slide para conseguir ter um panorama um pouquinho melhor das coisas. Então, como eu falei, a história em quadrinhos é composta de elementos, como o quadrinho, o balão, a onomatopeia que eu disse para vocês, metáforas, eu acabei não comentando tanto, mas metáforas no sentido dos símbolos que representam a história, as histórias que se contam e os sinais gráficos que evidenciam a situação, o contexto, o que acontece na HQ, certo? E aí o Roy Lichtenstein, Walt Disney, que todo mundo conhece, que é o fundador da Disney, ele também trabalhava com quadrinhos na época que ele começou a construir a Disney, isso falando em 1920, 1930. Não falei do Rudolph, mas foi um dos primeiros rapazes a construir, a criar HQs, isso também há quase 2 séculos atrás. O Ziraldo, do Menino Maluquinho brasileiro, junto com o Maurício de Souza, nas HQs nacionais, são fundamentais. E aí a gente pode dividir em cartoon, mangá, tirinha e charge. Eu quero falar rapidinho pra vocês de mangá, eu adoro mangá. Só que é um pouco diferente. Cadê minha mangá? Tá aqui, ó. Percebe uma coisa. Esse aqui é um mangá, certo? É um mangá. A gramagem, a gramatura, a espessura da folha, ela é mais grossa. E não se lê daqui pra cá, no sentido que eu tenho que ler
eu tenho que ler assim, normalmente uma HQ. No mangá a gente lê da esquerda para a direita. Percebe que são quase 600 páginas. É bem maior que uma HQ. No Japão, isso é muito barato, porque é cultural que eles tenham mangás lá. Eles dividem por público, o shonen e o shoujo. Shonen é mangá pros meninos, tipo Kamehameha, Dragon Ball. Eu sempre li Dragon Ball. Então o shonen é pro público masculino e o shoujo é pro público feminino, que daí é coisa mais de romance. Mas eu acho essas distinções um pouco mais não tão recorrentes, porque hoje em dia já mudou bastante. Enfim, gente, muita coisa para falar. A gente deu uma pincelada rápida. Vocês leiam as HQs, leiam os quadrinhos, se divirtam. E é isso, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê. E agora eu vou ler meu mangá aqui que tem bastante coisa pra ver.